Vamos abrir as nossas Bíblias lá na primeira carta de João, capítulo 2 e o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E esse advogado tem um nome. Ele não tem um DR na frente. Ele não tem o doutor na frente. Mas ele é advogado do seu povo junto ao trono de Deus. E o nome desse advogado é Jesus Cristo. E o título dele é o Justo. Aleluia! Eu quero falar nesta noite sobre atitudes que nós devemos ter em relação ao pecado. E quando João escreveu essas palavras, ele estava se dirigindo aos crentes, ele estava se dirigindo à igreja, e ele disse: filhinhos, não pequeis. Sabe, queridos, que todas as nossas atitudes da nossa vida, daquilo que nós fazemos, as atitudes que tomamos, vão dar o rumo da nossa vida. Cada atitude que você toma, cada ação que você pratica, demonstra a sua personalidade, vai formar o seu caráter e vai dar o rumo da sua história, da sua vida. A palavra de Deus nos diz que o pecado está sempre perto de nós. Cuidado com a sua vida, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus pensamentos. Não peque. E eu quero colocar para a igreja reunida aqui algumas atitudes que nós devemos tomar em relação ao pecado que está sempre presente na nossa vida. Preste atenção. Primeira atitude que nós devemos tomar na nossa vida: admita, preste atenção, admita o pecado na sua vida. Admita isso. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João, no versículos 8 a 10, as seguintes palavras: se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade, ela não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, preste atenção, nós fazemos de Deus mentiroso. Como é, pastor? Eu não entendi esse negócio, não. A Bíblia diz: se você disser que não tem pecado, se você não admitir, a verdade não está dentro de você. E se você não admite que você erra, né? Tem gente que é tudo certo, é todo certinho, né? Ele se acha todo certinho, e ainda condena os outros. A palavra de Deus nos diz assim: não julgueis para não serdes julgados, com a medida que medirdes, serás também medido. Cuidado com o que você fala do pecado alheio. Cuidado.
Agora, quando nós falamos de pecado, tem gente que sempre coloca a culpa nos outros. Não, eu fiz isso, mas eu não tenho culpa, não. O pobre do diabo sempre leva a culpa. Né? A pessoa que não admite que erra, ele está sempre colocando a culpa em alguém. Está sempre colocando. Isso foi desde o início do tempo de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, aí Deus chama Adão e diz: Adão, você me desobedeceu? Senhor, eu te desobedeci, mas eu não tenho culpa, não. Foi a mulher. Aí Deus chama Eva, aí diz: mulher, você me desobedeceu. Você errou. A mulher disse assim: não, senhor, mas não fui eu, não. Foi a serpente. Nós sempre estamos colocando culpa nos outros em relação aos nossos pecados. Queridos, não culpe ninguém. Não culpe a sociedade. Não culpe seus pais. Nem vem com aquela desculpa amarela, né? Esfarrapada. Não, eu não sei o que eu estava meio doidão. Eu estava doido. Que doido porra nenhuma. Não, foi na hora assim, eu não pensei direito. A Bíblia diz: de que queixa-se o homem. De que é que eu vou me queixar das besteiras que eu faço na vida? Eu vou me queixar de mim mesmo, dos meus males. De que queixa-se o homem? Queixe-se o homem dos seus próprios males. Querido, você é responsável pelo seu pecado. Não culpe ninguém, mas culpe a você mesmo e admita que você peca. Segunda atitude que você tem que tomar em relação ao pecado: aborreça o pecado. Aborreça. Tenha raiva do pecado. Odeie o pecado. Sabe que no dia a dia da nossa vida, aquilo que a gente não gosta, a gente evita. Não é assim? Se eu não gosto de feijoada, quando tem uma feijoada na mesa, eu não quero feijoada, não gosto de feijoada. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus aborrece o pecado. Olha a atitude de Deus. Quando diz que Deus aborrece o pecado, Deus quer distância do pecado. Vocês se lembram daquele momento quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário? Em uma das últimas palavras de Jesus, ele diz: Deus meu, por que tu me abandonaste? Meu Deus, tu és o meu Pai. Tu disseste que estaria sempre comigo. Senhor, eu estou só. Naquele momento, quando Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? É porque naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus Cristo. E aquele que está na cruz é meu filho. Mas porque o pecado está sobre ele, a iniquidade está sobre ele, eu vou me afastar. Você está entendendo? Queridos, cada vez que a gente peca e não reconhece o pecado, Deus se afasta de nós. Nem a sua oração, querido, nem a sua oração é ouvida por Deus. Nem a sua oração. Senhor, abençoa. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu marido. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Mas se você não tiver um coração correto diante de Deus, e Jesus diz assim: quando você orar, você vai ter um momento na sua oração, você vai dizer assim: Pai, perdoa as minhas dívidas. Perdoa os meus pecados. Agora, preste atenção.
Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Aleluia. Glória a Deus. Deus ama o pecador. Ele ama o pecador que se arrepende, o pecador que confessa. Aí Deus ama. Terceira atitude que nós devemos tomar em relação ao pecado: evite sempre o pecado. Evite. Fuja do pecado. Não queira conversa com o pecado. Ore para você não cair em tentação. Tem gente que ora, mas cede, cai na tentação. Senhor, não deixa eu cair, Senhor. Senhor, não deixa eu cair, Senhor. Quando termina a oração, ele corre para pecar. É a mesma coisa de você pegar assim o seu dedo, né, e colocar no fogo, dizer: Senhor, não deixa eu me queimar, Senhor. Aí o dedo no fogo. Não brinque com o pecado. Fuja dele. Não pense, não, eu vou ali na boate, você sabe, né? Eu vou ali, é só uma, né? É só um negócio, um funkzinho, sei lá o que é. Não brinque, não. O primeiro pastor desta igreja, pastor Luiz Bezerra da Costa, dizia sempre assim: cuidado, Deus é Deus, mas não se esqueça que o diabo é o diabo. Não esqueça. Se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, que lhe ajuda, que lhe convence, que lhe dá força para você fugir, para você orar, meu querido, Satanás te controla. E cuidado, não seja nunca escravo do pecado. Fuja, evite, não brinque com o pecado. Quarta atitude que devemos tomar em relação ao pecado: resista o pecado. A Bíblia diz: aquele que resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Nós homens, nós somos muito atraídos pelo olhar. Pelo olhar. Passa aquele mulherão, passa o mulherão, aí você... Você está fugindo? Você está fugindo? Você ia andando, começou a olhar, viu, cobiçou, meu irmão, e vai atrás. A Bíblia diz assim: fuja, fuja, vai embora, resista. Senhor, em nome de Jesus, é um avião, é um mulherão, mas em nome de Jesus, eu estou aqui, eu estou firme. Estou firme, não vou cair. Eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Agora, preste atenção aqui uma coisa. Jesus Cristo nos deu o exemplo como é que a gente deve resistir ao diabo. Para você resistir ao diabo, você tem que ter o conhecimento, a comunhão e colocar a palavra de Deus no seu coração. Sabe como é que eu resisto? Jesus Cristo estava no deserto 40 dias, 40 noites, jejuando, passando, né? Passou fome. Aí quem aparece? Ele. O bicho velho. E Jesus é tentado. A palavra de Deus nos diz que Jesus foi tentado em tudo, mas em nenhuma das tentações Jesus, aleluia, caiu em nenhuma das tentações. Isso ele mostra para nós que ele era homem. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus foi homem, sujeito às paixões, sujeito aos desejos carnais. Ele tinha instintos de homem. Mas quando o diabo aparece para ele, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Ei, querido, quando o diabo chegar para você no seu ouvidinho e dizer assim: vai
vai. Ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo. Está escrito, aleluia. O Senhor está comigo por onde quer que eu for. Os olhos do Senhor estão sempre abertos. Os olhos do Senhor estão presentes. O Espírito Santo está comigo. Eu vou resistir dentro da palavra de Deus. Quinta atitude que você deve tomar em relação ao pecado: não tenha medo. Fale contra o pecado. Não tenha medo. Fale. Porque tem gente, irmão, que é assim, né? Não, é só um pecadozinho, deixa para lá. Deixa para lá. É só um pecadozinho. Não, a nação brasileira hoje está atolada no pecado, meu irmão. É uma das nações mais pervertidas do mundo, depois dos Estados Unidos. E depois de alguns poucos países da Europa, o Brasil está atolado no pecado. E olha que o número de evangélicos está crescendo, mas o país está atolado no pecado. Está aí a televisão que não nos deixa mentir. Novela que só ensina traição. Novela que só ensina perversão. Novela que só ensina liberdade total. Liberdade total, liberdade sexual. Faça o que você quiser. Deus nos colocou aqui para dizer: a nação está em pecado, o homem está em pecado. Falar contra o pecado, falar contra a iniquidade, falar contra a imoralidade, falar em tudo, todas as ações pecaminosas que o homem faz. Você tem que falar, meu irmão. Toma essa atitude. Não tenha medo, não. Se você for preso, se preocupe, não. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque mostrava a nação que estava em pecado. Sadraque, Mesaque, Abednego passaram por tremendos testes, mas sempre resistindo e sempre declarando, denunciando o pecado. Você e eu temos que tomar esta atitude. Não tenha medo. Sexta atitude e última que nós devemos ter em relação ao pecado: vença o pecado, porque você, tendo Cristo na sua vida, declare e admita e tome essa atitude. Tudo posso naquele que me fortalece, e eu sou um vencedor. Eu posso e vou vencer o pecado. Pecado não é para ser cometido, não. Pecado é para vencer. Diga: pecado é para vencer. Aleluia. Pecado aí é para vencer, meu irmão. Vença o pecado. Não seja escravo. O que é que você tem feito para receber ajuda? Você tem ajudado a você mesmo? Ou você está só se desculpando? Não, eu vou para o pastor, né? O pastor faz uma oração em mim, né? Aí está tudo bonzinho. Não adianta. Você vai para pastor, ore por mim que eu estou em pecado. Aí o pastor ora, aí você vai, comete de novo. Aí para outro pastor, ore por mim, pastor, que eu estou no pecado. Qual é a atitude que você tem tomado em relação ao seu próprio pecado? Você mesmo. A Bíblia Sagrada diz: se o teu olho direito te escandaliza, meu irmão, arranca. Que é melhor tu entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os olhos e com tudo. Talvez você esteja brincando com o pecado. Você está dentro da igreja, está aqui na igreja, mas você está brincando com o pecado. Se você não tomar atitude, o teu fim vai ser terrível. Eu quero falar que há uma porta que você pode entrar nesta noite. E você entrando por ela, esta porta é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É através de Jesus Cristo. Porque Ele tem poder
para perdoar os teus pecados, Ele tem poder para lavar os teus pecados, Ele tem poder para purificar o teu coração, e Ele vai te dar poder para que você seja um vencedor e seja uma pessoa que vai herdar a vida eterna na sua vida.